Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Dando continuidade na nossa aula Ferramentas de Qualidade, hoje nós vamos conhecer o diagrama de Chikawa, também conhecido como diagrama de causa e efeito e também espinha de peixe, tá? Antes de iniciarmos, na semana passada, na nossa aula de quinta-feira, as duas últimas, eu passei para vocês um vídeo, passei para vocês um texto, aonde após a leitura e após assistir o vídeo, vocês já teriam uma certa base dessa ferramenta. Pois bem, vou trazer agora ela voltada para a qualidade de vida no trabalho. Como utilizar essa ferramenta para buscar uma qualidade de vida no trabalho. Então essa é a ideia da nossa aula. Tem ainda o PDCA, né, que foi a primeira ferramenta que nós trabalhamos. Muitos alunos não entregaram a atividade. Pessoal, a minha aula ainda está no remoto e eu preciso que vocês entreguem, mesmo em atraso, para que eu consiga computar a nota, para que eu consiga montar aí, tá, a menção de vocês. Então corram lá e não deixem de fazer. Vamos precisar também colocar aí toda a presença de vocês. As presenças na minha aula também estão condicionadas à entrega das atividades. E as menções também estão condicionadas à participação nas aulas. Então, gente, bora participar. Vamos lá. O diagrama de Chikawa, também conhecido como diagrama de causa e efeito, ou espinha de peixe, é uma ferramenta utilizada para análise de dispersões no processo. Então veja que inicialmente a ideia é utilizar aqui na resolução de um problema de produção de uma grande empresa. O nome Chikawa tem origem no seu criador, né, que desenvolveu a ferramenta através de uma ideia básica: fazer as pessoas pensarem sobre causas e razões possíveis que fazem com que um problema ocorra. Então a ideia da ferramenta aqui é com que as pessoas pensem nas possíveis causas do efeito ocorrido num problema, tá? Então o Ishikawa aqui veio com essa ferramenta. No início ela foi totalmente iniciada dentro de processos produtivos, processos empresariais, e hoje a gente percebe que ela pode ser utilizada até como uma ferramenta de coaching para o desenvolvimento pessoal e profissional, tá? Enfim, para montar o diagrama faz parte do procedimento reunir as pessoas em time para realizar um brainstorm. Tá? Mesma coisa que nós falamos lá no PDCA. A primeira coisa, né, o primeiro passo aqui vai ser sempre realizar uma reunião com todos os envolvidos no processo, de preferência pessoas de setores diferentes, fazendo esse brainstorm para tirar aí, né, todas as ideias, causas de raízes que vai originar um problema. Em virtude dessa função, o diagrama de Chikawa também pode ser denominado diagrama de causa e efeito, sim. E também quando ele é elaborado, ele vai se assemelhar a uma espinha de peixe, motivo pelo qual também é conhecido por este nome. Então sempre que a gente estiver falando de ferramenta de qualidade e falar sobre diagrama de Chikawa, diagrama de causa e efeito, diagrama de espinha de peixe, estamos falando a mesma coisa. Então, o diagrama ele é uma das 7 ferramentas de qualidade usado para o gerenciamento do controle de qualidade. Sua composição leva em consideração de que as causas dos problemas podem ser classificadas em 6 tipos diferentes de causas principais que afetam os processos, ou seja, método, máquina, medida, meio ambiente, mão de obra e material. Na hora que eu trazer aqui para vocês o slide com a espinha de peixe montada, vai ficar claro como utilizar esses métodos: máquina, medida, meio ambiente, mão de obra e material, ou seja, como utilizar essas causas. Justamente pelo motivo da denominação das 6 causas principais iniciarem com a letra M, também temos mais uma nomenclatura para essa ferramenta. Podemos chamá-la de 6 M's. Vejamos então o significado de cada M. Método é método utilizado para executar o trabalho ou um procedimento, a forma pelo qual a gente utiliza, a forma pelo qual a gente executa o trabalho. Matéria-prima, né? Obviamente, o nome já fala por si só, é a matéria-prima utilizada no trabalho, também pode ser a causa dos problemas, uma qualidade, uma matéria-prima vencida, uma matéria-prima fora dos padrões. A mão de obra,
Aqui nós temos também a pressa, imprudência, falta de qualificação, pode ser a causa aí de muitos problemas de mão de obra. Máquinas. Muitos problemas são derivados de falhas de máquinas. Isto pode ser causado por falta de manutenção regular ou mesmo se for operacionalizada de forma inadequada. Sim, falta de manutenção preventiva, corretiva, falta de treinamento, falta de operacionar ela da maneira correta. Medida. Qualquer decisão tomada anteriormente pode alterar o processo e ser a causa do problema. Sim, as medidas que foram utilizadas podem ter sido não tão assertivas assim. Decisões que foram tomadas, né, de maneira não eficaz e não eficiente. Então isso também pode ser a causa de um problema. Tá? Meio ambiente. O ambiente pode favorecer as ocorrências de problemas. Sim. E esse item aqui, essa causa está relacionada à poluição, poeira, calor, falta de espaço, entre inúmeras outras situações. Então aqui nós temos os 6 M's. E olha que interessante como que a gente utiliza. Agora sim vai ficar fácil visualizar como utilizar essa ferramenta. Nós vamos enxergar aqui a espinha de peixe, aonde eu tenho aqui na parte de cima os métodos máquina, medida e meio ambiente, e na parte de baixo mão de obra, método e matéria-prima. Tá? Então, e aqui nós temos o problema, o efeito. Ou seja, nós temos as causas e nós temos o efeito. Existe ainda um 7º M, que tem origem na palavra em inglês management, que por sua vez é relacionado à gestão. Então é um problema de gestão. Importante ressaltar que nem todos os M's necessariamente devem ser utilizados, pois em alguns casos certos M's podem não ser aplicáveis. Sim. Então, nós temos aqui, por exemplo, a espinha de peixe e aqui nós temos máquina. Nós temos medida, meio ambiente, mão de obra, método e matéria-prima. Então imagina que a gente está utilizando uma prestação de serviço e não vai utilizar matéria-prima. Então esse M não vai ser utilizado. Só vamos utilizar os M's que forem aplicáveis à situação aqui, problema. Ok? A ideia de tentar encaixar todos os M's seria permitir à equipe pensar em todas as possibilidades e visualizar outros fatores que podem impactar no problema. Isso evita com que o time fique focado somente em uma causa principal. Muitas vezes a gente tem uma ideia do problema e de uma ideia, consequentemente, daquilo que pode resolver o problema, das causas. E a gente fica muito focado, fechado naquilo e deixa escapar aí outras possibilidades. Então a ideia de encaixar aí causas em todos os M's vai minimizar ou até mesmo impossibilitar que a gente não fique focado apenas em uma causa, né, desse problema, uma causa principal. A gente consiga ter aí uma pluralidade de causas. Então como que a gente faz? Vamos lá, primeiro define o problema, né? Já falamos, né? Após uma reunião de brainstorming, a gente vai ter o problema. Então, evita ser genérico na definição do problema. Temos que saber qual é o problema de forma objetiva. A gente vai criar a espinha de peixe e marcar o problema que vai ser analisado. Ou seja, o primeiro passo, a gente vai definir o problema, vai criar a espinha de peixe e vamos começar agora a colocar as causas. Mas, para colocar as causas, né, como já falamos anteriormente, utilizar a reunião de brainstorming. Todos relacionados ao problema e principalmente de outras áreas com perspectivas diferentes participam aí para poder preencher as causas mais variadas possíveis. E depois analisar as causas e os fatores atrelados a estas causas e planejar as ações. Ou seja, a gente vai fazer analisar cada uma das causas, vai detectar todas elas, vai ver qual que está impactando mais no problema, quais seriam as soluções propostas para essa causa e depois montar um plano de ação e definir os responsáveis e o prazo para cada ação. Tá? Então veja, elas são bastante semelhantes, diagrama de Chikawa e PDCA. Entretanto, cada uma vai buscar a solução, vai buscar encontrar a solução de uma forma, mas depois é fazer plano de ação, é colocar em prática, então não foge muito desta metodologia. Tá? Olha que interessante, é um exercício aqui para nós. Imagine que a gente está tentando monitorar falhas de nosso próprio comportamento.
E aí determinamos que o principal problema é falar demais em momentos impróprios. Então a gente faria aqui o diagrama, a espinha de peixe. O principal problema é falar demais. E quais são as causas? A gente vai pegar os M's aplicáveis e colocar as possíveis causas. Aqui nesse exemplo, aqui temos, ó, necessidade de chamar atenção é uma das causas, baixa autoestima é outra causa, vontade de contar histórias e divertir os outros, outra causa, vontade de ensinar, necessidade de ser aceito pelo grupo. Então temos diversas causas. Monta-se o diagrama, olha aqui qual é o principal problema e organiza as causas. E depois montar um plano de ação, né, para as causas principais, no intuito de resolver o problema falar demais. Quais são os benefícios desse diagrama? O diagrama de Chicago apresenta visualmente e graficamente as causas potenciais dos problemas ocorridos, e seus efeitos impactam diretamente na qualidade do que é produzido. Então, esta praticidade na leitura facilita o entendimento do processo do ponto de vista do trabalhador da empresa. Além disso, o diagrama de Chicago é uma ferramenta que contribui para o aperfeiçoamento do processo, reunindo a equipe e promovendo uma bateria de discussões em torno dela. O diagrama de Chicago ainda é uma ferramenta que pode ser adotada para elevar o nível de compreensão das pessoas que afetarão nas decisões tomadas para soluções de problemas, visto que através dela é possível detalhar as causas das causas dos problemas até chegar numa causa raiz. Temos ainda outros benefícios, como obtenção de diferentes opiniões a partir de um time de trabalho, fácil de aplicar, pouco esforço na prática e melhor entendimento nas causas e efeitos. Sim, você olhando a espinha de peixe, você sabe que aquelas causas impactam e traz aquele efeito indesejado, ou seja, vamos trabalhar em cima das causas, ok? Bom, expliquei um pouquinho de como a gente vai utilizar essa ferramenta aqui na nossa aula, qual que é a importância dela, tá? Para nós aqui, enquanto qualidade de vida, é importante enxergarmos que essa ferramenta, por trazer melhoria de processo, aperfeiçoamento de processo, corrige-se processos, e esses processos podem ser dentro, né, da empresa, do setor, ou até mesmo desenvolvimento pessoal do colaborador. Tudo isso traz motivação, tudo isso facilita com que o colaborador consiga superar os seus objetivos. Tá? Então, é uma ferramenta importante para o RH conhecer e, de acordo com a necessidade da organização, utilizar, aplicar essa ferramenta. Ok? Com relação a esta explicação, se ficou alguma dúvida, me chamem aqui no Teams. Eu estou à disposição para vocês durante todo o nosso período de aula. E como vocês vão saber se ficou dúvida ou não? Já tem uma atividade aparecendo aqui em tarefas para vocês fazerem da mesma maneira, nos mesmos moldes da atividade PDCA. Vocês vão resolver este problema que eu estou colocando na atividade, mas ao invés de utilizar o ciclo PDCA, vocês vão utilizar o ciclo aqui do diagrama, a ferramenta do diagrama de Chikawa. O que vocês vão entregar para mim? Exatamente isso. Ó. Eu quero somente as causas principais. Não precisa colocar subcausas, como eu disse na explicação da matéria. Vou querer que vocês coloquem o problema e as causas principais dentro de cada um dos M's, tá, do diagrama de Chikawa. Beleza, galera? Bora lá fazer a tarefa. Quem ainda não fez o PDCA, faz também, aproveita e entrega. Dúvidas, me chamem. Estou aqui à disposição de vocês. Um abraço, boa noite. Tchau, tchau.